Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mosaico Cast, e hoje dando sequência à série de mensagens marcados pela presença, onde temos como título do sermão Cultura da Adoração. Dessa vez você está ouvindo a reprodução de forma de podcast da pregação desenvolvida em nossa comunidade aqui em Joinville. Convido você a abrir as escrituras em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15. Hebreus diz: Assim, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Deus, ele sempre instruiu o seu povo em como adorá-lo. E aqui o autor de Hebreus deixa claro que é possível oferecermos realmente um sacrifício diante de Deus, mas um sacrifício de louvor diante de Deus, que é fruto de lábios que proclamam o seu nome. Ou seja, é possível realmente adorar a Deus e entregar a Ele algo, um incenso agradável às suas narinas. E esse tipo de louvor e adoração para Deus é algo recebido de forma graciosa por conta de homens que possuem lábios que proclamam o nome de Deus. E nesse sentido, nós podemos olhar toda a história das Escrituras e observar que realmente a Escritura nos mostra que existe um padrão de adoração. Existe uma forma ou um jeito de adorar a Deus que Deus deseja de seu povo. E é por conta disso que nós podemos visitar e acessar, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, uma estrutura que foi construída pelos hebreus enquanto estavam no caminho até Canaã. Deus dá a Moisés toda a estrutura de como seria essa tenda de encontro ou tabernáculo. Bom, aqui eu não vou me ater a passar a você todas as características do tabernáculo, não é esse o objetivo desse sermão. Contudo, o que deixa claro na história é que Deus dá ao seu povo a estrutura perfeita, as dimensões, as cores, a matéria-prima que seria utilizada nos utensílios, enfim, tudo. Deus dá ao povo, mediante a Moisés, toda essa estrutura. E, em um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que era o local mais santo de todo o tabernáculo, havia a Arca da Aliança. E isso é interessante. Deus, então, ele está estabelecendo a sua presença em meio ao povo. Estabelecendo a sua presença mediante uma estrutura construída pelas mãos dos seus súditos, dos seus filhos. Bom, Deus estabelece uma cultura. Deus estabelece uma cultura de adoração e louvor ao seu nome. Não é à toa que uma tribo é separada para estar totalmente conectada com o serviço a Deus. Deus estabelece uma cultura. O interessante de observar uma cultura é que uma cultura pode ser modificada por questões externas, por exemplo. E é por conta disso que eu fui levado a acessar um artigo nada teológico, mas muito profundo. O nome do artigo era Perda da Identidade Cultural e Massificação dos Hábitos e Costumes Provocados pela Globalização. Olha que interessante. A perda da identidade da cultura pela globalização. A perda dos hábitos pela globalização. Esse artigo, ele apresenta uma forma crítica à globalização, que primordialmente é um processo de tendências para uma mundialização da economia, dos negócios e dos mercados. E essa globalização vem massificando gostos, hábitos de consumo, transformando valores, transformando tradições e fazendo com que muitas culturas venham a ver uma perda de sua identidade e afetar a sua identidade como cultura. Isso fica claro quando nós analisamos principalmente o contexto brasileiro e de uma forma muito simples, até mesmo ridícula pensar. Você não quer ir para o Beto Carreiro, você tem sonho, quem sabe, de ir para a Walt Disney, né? O parque da Disney. Você deseja ir para a Disneylândia. Isso é interessante. Nós temos ruas, um padrão
de temperatura no Brasil, mas nós queremos usar e ter as roupas e o estilo dos americanos da América do Norte. Nós temos essa tendência, infelizmente. Isso é triste ao ponto de observar que talvez a nossa cultura tenha sido afetada e tendo então perdido um pouco de sua identidade cultural por conta da globalização. Temos acesso a todos e temos também uma cultura que predomina, uma cultura que tem maior proeminência, e infelizmente é essa que vai tomar como colônia as outras culturas que são, digamos, inferiores, e aqui entre aspas, inferiores. Bom, a cultura, ou o termo cultura, deriva do verbo cultivar, né, referente à lavoura de terra. Somente em 1871 que há essa expansão do termo, né, e onde, então, cultura é realmente um sistema, né, que significa um conjunto, né, de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, hábitos adquiridos, enfim, cultura se tornou isso. Então, o que eu gostaria de deixar claro a você, ouvinte, é que a cultura pode ser afetada por questões externas. Se a cultura é afetada por questões externas, essa cultura pode se tornar um pouco vazia. Em que sentido vazia? Nós somos brasileiros, mas amamos ou aplaudimos uma cultura norte-americana. Não que a cultura norte-americana seja ruim por si só, não é em totalidade, mas não é a nossa cultura. Se eu perguntar para você, você sabe me dizer 10 nomes de pastores ou teólogos proeminentes no Brasil, brasileiros? Talvez você tenha mais acesso, ou seria mais fácil você falar ou citar nomes de americanos ou europeus. É triste observar essas questões. Muitas vezes nós não damos ênfase ou nós não apoiamos o nosso próprio povo, a nossa própria construção, né, enquanto nação, enquanto intelectuais, enquanto igreja. Bom, é interessante observar essa questão porque cultura, ela não é herdada, você não herda uma cultura, você adquire uma cultura. E se a cultura está sendo modificada, é possível que no longo de um período de tempo as tradições se percam, a cultura e hábitos se percam. Ou seja, nós podemos estar vivendo no Brasil, mas com uma cultura muito modificada e esquecida de suas tradições, de sua origem. Isso é interessante porque em Israel a cultura de adoração e louvor a Deus, ela mesma sendo estabelecida por Deus de forma tão graciosa e sobrenatural, ela perdeu seu sentido, pelo menos em um período de tempo. Na época onde Samuel era o grande profeta, nós temos a história de um sacerdote e juiz chamado Eli. Israel ainda não tinha um rei. Israel ainda não tinha escolhido, Deus não tinha levantado como rei Saul, nem mesmo Davi em sua sequência. Mas antes disso haviam juízes. Esses juízes tinham como objetivo julgar as questões do povo, julgar as questões que estavam em relação ao povo. Tá? Os juízes eram figuras públicas e com autoridade. E nós temos diversas personagens nas escrituras que foram juízes, como Sansão, Débora, enfim, entre outros. Nesse contexto, Eli era juiz e sacerdote. E Eli, ele possuía, ou ele infelizmente desenvolveu, né, uma família, mas uma família repleta de dificuldades. Infelizmente, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas que não trabalhavam de forma correta diante de Deus. Eram homens que utilizavam de sua posição para alcançar os seus próprios objetivos. Infelizmente, era isso que acontecia. E Eli, mesmo sendo um homem escolhido por Deus como juiz, um homem cheio de sabedoria e conhecimento e usado por Deus, ele não teve sabedoria, ele não teve discernimento para lidar com os erros dos seus filhos. E conta que em um contexto de guerra, em um campo de batalha, Israel está perdendo a batalha para os filisteus. E como já havia acontecido anteriormente uma situação, eles pensaram que trazer a arca para o campo de batalha traria a presença de Deus e logo a vitória.
Eles não acessam Deus, eles não perguntam ou questionam Deus, eles simplesmente trazem a arca. Ofni e Finéias trazem a arca para o campo de batalha. Nós somos presos às vezes a um método, mas não a um modelo, não é mesmo? Muitas vezes nós somos levados a aplicar algo que um dia funcionou, um método que funcionou um dia funcionará sempre, nem sempre será assim. Nós não acessamos o modelo, aquele que desenvolveu esse método. E é por isso que Ofni e Finéias não acessam a Deus, levam a arca da aliança para o campo de batalha. E naquela batalha, que você pode encontrar em 1 Samuel, há uma grande derrota de Israel. Eles perdem a guerra. 30 mil soldados são mortos, e entre eles também os sacerdotes Ofni e Finéias morrem, são assassinados. Isso é muito triste ao observar. Só que quando chega essa notícia a Eli fica mais preocupado, não somente com a morte de seus filhos, obviamente que ele deve ter se entristecido, mas ele fica triste por conta de que a arca foi levada pelos próprios filisteus. Os filisteus levam a arca, e a arca em terra filisteia dos filisteus é algo que se torna uma maldição para eles. Eles levam, primeiramente, a arca para o templo de Dagon. O que acontece é que em 2 dias, enquanto a arca estava diante da estátua de adoração a Dagon, essa estátua é basicamente totalmente destruída, com o seu rosto em terra, prostrado pela arca da aliança, ou seja, prostrado pela presença de Deus. E por onde essa arca passava em território inimigo, trazia males e destruição. Os filisteus ficam tão incomodados com tudo isso que pegam a arca e devolvem a arca. E essa arca fica na casa de um irmão de alguém que de fato recebe essa arca por 20 anos, chamado Abinadab. E Abinadab recebe a arca e permanece com ela por 20 anos. Eles devolvem a arca para Israel. Agora, o que nós temos que nos atentar é que havia uma total conexão entre a presença de Deus e o serviço a Deus, o tabernáculo. O tabernáculo funcionava dessa forma, onde nele havia a presença de Deus mediante a presença da Arca da Aliança, mediante a presença de Deus. Quando a arca é perdida, os serviços continuam a acontecer em meio ao tabernáculo, mas sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus. Eles possuíam uma cultura de adoração, mas a cultura foi perdida por conta de uma ausência da própria presença de Deus. Eles estavam adorando a Deus, mas adorando a um Deus que não estava ali. E por possivelmente mais de 20 anos, eles continuam com uma cultura vazia de sentido. Eles continuavam a fazer algo, mas que não fazia sentido, porque a presença de Deus não estava mais ali. Bom, ao nos depararmos com isso, é interessante observar que é possível, portanto, estarmos vendo uma cultura de adoração a Deus, mas uma cultura vazia de sentido, uma cultura vazia de propósito. Nós podemos estar vivendo realmente uma jornada cristã onde continuamos a adorar a Deus, continuamos a vir aos cultos, continuamos a ter uma vida de ausência de pecado, ou de busca pela ausência de pecado, obviamente, mas uma vida que não está diante da presença do Altíssimo. Uma vida sem sentido. Práticas ritualísticas. Você é batizado, você participa da ceia, você vive, entre aspas, a vida cristã, mas você não caminha com Cristo. Você canta louvores em um domingo de manhã ou à noite, mas você não o adora, você somente canta. Isso é triste, porque traz para nós um pensar sobre isso. Como devemos adorar a Deus? Será que nós não estamos adorando errado a Deus? Será que nossa cultura de adoração não está vazia? Bom, muitas vezes quando pensamos em adoração, nós podemos permitir uma pergunta ser criada em nosso íntimo. Para que adorarmos? Quando nós perguntamos para quê, nós já estamos respondendo muitas coisas, porque se nós adoramos a Deus para alguma coisa e não para alguém, isso significa que talvez a nossa relação com o nosso Deus é uma relação muitas vezes de troca. Eu quero adorar para receber algo em troca. Isso é realmente algo
extremamente triste e destruidor. Mas o que fica para nós, e talvez seria interessante analisarmos, é que se realmente estamos adorando alguém, nós precisamos adorar de uma forma real e genuína. Em João 6, 68, 69, após Jesus ministrar uma mensagem muito dura à multidão e aos discípulos, Jesus questiona os seus discípulos: "Ei, vocês também não vão embora? Tá todo mundo indo embora, vocês não vão?" E em João 6, 68 diz o seguinte, Pedro responde: "Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor, é o Santo de Deus." Ou seja, eles entenderam que não faria sentido viver para Cristo sem estar com Cristo. Do que adianta não aceitar uma correção ou uma palavra dura de Deus, sendo que Deus é o motivo de estarmos adorando e vivendo e sabendo que tudo aquilo que o Senhor nos ensina e pede de nós é para nos instruir e para que venhamos amadurecer de alguma forma. Ou seja, eles entenderam, os discípulos entenderam que não faria nenhum sentido uma cultura de adoração, uma cultura de devoção sem estar na presença. Para quem iremos e não para onde iremos. Logo, o louvor é um convite, mas um convite para quê? Nós precisamos adorar, mas adorar como ou quem de forma real e genuína? C.S. Lewis fala o seguinte: é no processo de ser adorado que Deus comunica a sua presença aos homens. É o louvor, de fato, o único modo de adorar a Deus. No entanto, por muitas pessoas em muitas épocas, a beleza do Senhor é revelada principalmente ou somente enquanto nós o adoramos. O livro Além dos Salmos de C.S. Lewis. Isso é interessante porque Deus ele não precisa de adoração no sentido de ele é alguém que está necessitado de adoradores, alguém que tem dúvida de quem é. Não, Deus ele é totalmente autossustentável, ele não precisa que ninguém fique o aplaudindo, ele sabe muito bem quem ele é. Mas a adoração e o louvor nada mais são do que formas de nós termos uma relação com ele. Adoração e louvor é talvez a forma mais bela de nós, como discípulos de Cristo, termos um contato, um convite de relação, de intimidade, de conhecimento sobre esse Deus. Bom, aí você pode perguntar, ok, mas como devemos adorar? Irmãos, cada um tem um jeito de adorar a Deus ou de louvar a Deus, isso é verdade, cada um tem uma forma. Mas o interessante é que se você pegar o livro de Salmos, principalmente, você vai observar o seguinte. Primeiro, o livro de Salmos aparece 67 vezes a palavra cantar e 59 vezes a palavra cântico. Ou seja, uma das formas de louvar a Deus através de cantar, de canções. Segundo, Salmo 150, tocar instrumentos musicais. Salmo 32, gritar. Salmo 47, aplaudir. Salmos 28, 63 e 134, levantar as mãos. Salmo 149, dançar. Salmo 95, prostrar-se diante do Senhor. Ou seja, existe uma forma de adorar a Deus, uma cultura de adoração que vai muito além daquilo que nós achamos que é cultura, daquilo que é o certo. Muitas vezes parece que as pessoas ficam mais animadas em um show de uma banda famosa ou assistindo um jogo de futebol do time que amam. Ficam muito mais felizes vendo essas coisas do que estando na presença de Deus. Nós temos sentido falta de gritos em meio aos louvores, de aplausos em meio aos louvores, de mãos sendo levantadas, dizendo para Deus, não existe mais sacrifício, sacrifício foi você, ó Cristo. Nós então somos um povo que simplesmente está levantando as mãos porque ama e recebe a graça, esse favor imerecido. Onde estão pessoas dançando de forma simples e alegres diante de Deus, pessoas se prostrando diante da presença de Deus em um culto dominical. Nós precisamos voltar a entender isso, porque é somente ou talvez de forma mais brilhante nos louvores que nós encontramos a presença de Deus. No louvor é onde nós
temos a forma de conhecê-lo de forma bela, graciosa. É através do louvor que nós permitimos muitas vezes que a palavra se torne viva em nossos corações através de um cântico ou até mesmo de um cântico novo. Em Salmo 22, versículo 3, o Salmo diz o seguinte: Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Ou seja, Deus habita os louvores. Se nós queremos ter uma relação profunda com Deus, nós precisamos voltar a adorar. E adorar de forma real e verdadeira. É interessante falar sobre tudo isso, porque muitas vezes, Salmo 22, verso 3, nós focamos muito na santidade. Obviamente, a santidade de Deus é algo que não há corrupção e que realmente nós ainda, caídos no pecado, nunca conseguiríamos alcançar, mas no meio dos louvores, o santo está. No meio dos louvores, o santo é entronizado e glorificado. Nós precisamos adorar. Nós precisamos louvar a Deus. Falando sobre adoração, talvez uma adoração extravagante, depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu um avivamento chamado Latter Rain Revival, ou Avivamento da Chuva Serôdia. Avivamento que eclodiu, principalmente na América do Norte, e dentre esse avivamento nós tivemos alguns nomes que depois ganharam grande prestígio mundial, como, por exemplo, Billy Graham. Bom, nesse contexto nós temos um avivamento de adoração, um avivamento de observação, de uma adoração genuína, de corações quebrantados. E um pastor chamado Reg Leasing, não sei se é assim que se pronuncia, creio que é, ele era um pastor canadense que ele foi tocado pelo avivamento da chuva serôdia. E ele afirma o seguinte sobre o louvor. Ele fala assim: quer eu sinta ou não, te louvarei. Eu te darei o fruto dos meus lábios. Aí vem ela, a glória de Deus. Não estou com vontade, eu não quero louvar, mas é o que pedistes e é o que terás. Aleluia. Bom, o pastor Leise, ele foi um dos pastores que difundiu a ideia de que nós precisamos adorar a Deus de forma real. Ele dizia que se nós, como o povo, começamos a adorar a Deus por 10 minutos, dizendo o quanto nós o amamos, dizendo o quanto nós desejamos a presença dele estabelece, e após 10 minutos nós não queremos mais nada senão estar diante da presença de Deus. Leise entendeu que a adoração, ela talvez é a ferramenta que permite com que haja uma continuidade de um avivamento. Porque é em meio aos louvores que habita o santo. O santo é entronizado em meio aos louvores. E louvor não simplesmente uma canção cantada de forma linda, magistral, musical, mas sem um coração. Por isso, o que esse sermão ele traz para nós é o repensar a respeito de como nós estamos adorando a Deus. Será que os nossos domingos, enquanto estamos orando e após a oração de início de culto, onde a banda começa a tocar canções, será que nós estamos realmente dando a Deus adoração genuína? Ou será que nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar? Ou será que nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer? Ou será que nós estamos muito cansados? Eu quero novamente citar essa bela frase, que é quase é uma oração diante de Deus, do pastor Reg Leasing. Ele vai dizer: quer eu sinta ou não, te louvarei. Eu te darei o fruto dos meus lábios. Aí vem ela, a glória de Deus. Não estou com vontade. Eu não quero louvar, mas o que pedistes é o que terás. Aleluia. Que o Senhor ele possa nos impactar nesses dias com a chama que venha consumir os nossos corações e que realmente nós possamos, assim como o autor de Hebreus declara, oferecer um sacrifício constante de louvor a Deus, que é frutos de lábios que falam e que proclamam o seu santo nome. Que Deus abençoe você, que você possa ser tocado por essa mensagem, em nome de Jesus.